procurando, são milhares de abas abertas. Consegui achar qual é. Me avisem quando estiverem vendo a tela. Estamos vendo. Estamos vendo aqui, já aparece. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Ana Luísa, eu sou formada em biotecnologia pela UFBA e fundei a Sustainable Development in Water for All, o STW for All, uma startup que lida com o problema de acesso à água e saneamento. Nossa missão é democratizar o acesso à água e saneamento para comunidades vulneráveis. Contando um pouquinho da minha trajetória, como eu falei, eu sou formada em biotecnologia, sou CEO da STW, e minha história, ela começa mais ou menos em 2013, que desde criança eu sempre tive o sonho de ser cientista, mudar o mundo. Em 2013, uma série de fatores me levaram a esse caminho. O primeiro deles foi ler o livro de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu sou de Salvador, mas nunca passei por nenhum problema de seca, e aquele livro conseguiu me remeter um pouco o quão importante é ter acesso à água potável, quão privilegiado nós somos, sem ter nem noção de quão difícil é viver com essa problemática. Então, eu fiquei muito indignada, diria, com essa questão toda, como isso afeta a vida de crianças, ainda mais pesquisando mais a fundo sobre esse problema. E até então eu não ia fazer nada, não tinha pensado em realizar nada. Até que eu vi um cartaz na escola do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, e aquilo para mim foi o que faltava. Eu fiquei, uau, quer dizer que dá para ser cientista na escola, não precisa ir para a faculdade para isso. E eu resolvi agarrar aquela oportunidade. Como era 2013, o terceiro fator, o terceiro elemento para meio que misturar todas essas coincidências é que era o Ano Internacional da Cooperação da Água. Então, o tema do Prêmio Jovem Cientista eram projetos relacionados à água. E isso foi a chavinha que faltava para eu usar aquela problemática que tinha me deixado tão chateada com a oportunidade de desenvolver alguma solução. Então, eu comecei a pesquisar no Google, achei uma metodologia que usava apenas o sol para tratar a água, chamada SODES. Eu utilizava garrafa PET, botava água em garrafa PET, botava em algumas horas de exposição, e as pessoas poderiam retirar água para consumir, sem problema de contaminação de micro-organismos. Eu achei aquilo fantástico, que é até sem entender por que aquilo não era popular, porque a gente nunca tinha visto ninguém fazendo esse processo de tratamento de água. Eu identifiquei os fatores, né, de problemática, tem o fator principal de o tempo de exposição ser muito alto, era indicado de 6 a 48 horas, sendo que a pessoa nunca sabe quando a água de fato está potável. E tem questões culturais também, né? Como quem sofre com acesso à água potável são pessoas em situação de vulnerabilidade, baixa escolaridade, é muito difícil esse conhecimento, que geralmente está mais na academia, cheguem para essas pessoas. Então, era uma metodologia muito pouco conhecida, tinha algumas limitações técnicas também, de usar garrafa PET, isso liberar substâncias químicas na água. Mas, voltando um pouquinho, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para resolver aquela situação, aquelas problemáticas do SODES, que é essa metodologia que eu achei na internet, e focando no ambiente que a gente tem no semiárido brasileiro, que são pessoas que agora, né, já tem, a maioria delas possuem cisternas de água de captação de água de chuva, então eu quis trazer alguma coisa que pudesse tratar essa água de captação de água de chuva. E assim nasceu o que hoje é o Aqualuz, uma tecnologia voltada para tratar água usando apenas luz do sol, que tem o seu próprio sensor. Aqui não dá para ver muito na foto, mas ele tem um sensor químico que muda de cor quando a água está pronta. Tem uma base que pode tanto ser utilizada como uma base móvel, e ela é feita de PVC, é muito fácil de montar, e um tempo de exposição menor. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre o Aqualuz, mas foi uma tecnologia que eu inventei e fiquei frustrada por não ganhar também o Prêmio Jovem Cientista, mas
extremamente apaixonada com o potencial de mudar vidas que o Alphaluz tinha. Então, eu continuei desenvolvendo em casa, né? Eu não tinha acesso ao laboratório. Isso, com certeza, foi um dos fatores que me fizeram não ganhar o prêmio Jovem Cientista, por não ter muito embasamento científico, não ter comprovações de que o Aqualuz era uma tecnologia que funcionava. Então, eu tinha ciência de que existiam algumas limitações, algumas barreiras, né, me fizeram não conseguir ganhar esse prêmio, mas eu queria muito levar o Aqualuz para o mercado. Então, eu continuei desenvolvendo, batendo em algumas portas e recebendo vários nãos, até que entrei na UFBA e conheci um professor que me incentivou a fundar uma startup. Assim nasceu a STW, em 2015, 2 anos depois eu já estava com 17 anos. E também não foi fácil a jornada, né, de entender como que constrói uma startup, como que monta uma equipe, que até então eu era sozinha, tinha só a ajuda de meu pai, que inclusive hoje também é um dos colaboradores da SCW. E a gente conseguiu construir aí uma jornada bem incrível. A partir de 2019, a gente finalmente encontrou nosso modelo de negócio, conseguiu o primeiro contrato. Vou explicar mais na frente também qual é o nosso modelo de negócio. E consegui alcançar alguns reconhecimentos e prêmios que deram mais credibilidade, né? Porque no início era muito difícil apresentar para empresários, pessoas muito mais experientes do que eu. Eu imagino uma menina de 17 anos dizer que inventou uma tecnologia que trata a água usando apenas a luz do sol. E que isso pode ser uma tecnologia em uma startup de sucesso. Então, recebi muitos nãos por ter essa cara, na época, de menina e sem uma credibilidade, mas agora já conquistei, né, essas credibilidades. Sou Forbes Under 30, sou uma das 20 jovens inspiradoras dos seus 20 pela McKinsey Company, sou LinkedIn Top Voice de Sustentabilidade e o principal é uma premiação da ONU Internacional. Sou a única brasileira com esse prêmio, que é o Jovens Campeões da Terra, em 2019. Eu diria que esse foi um prêmio que virou a chave de muita coisa, abriu muitas portas, mas que transformou a SCW que a gente é hoje. Uma startup de impacto socioambiental, com mais de 30 milhões de reais em economia para a sociedade, que chamamos de SROI, Retorno Social do Investimento, através dos nossos projetos. Mais de 20 mil pessoas beneficiadas em 15 estados do Brasil, com os nossos mais de 20 projetos vendidos. Aqui tem os reconhecimentos e prêmios, aparições na mídia, que a gente vem acumulando, aqui só são alguns, né? Na verdade, tem muito mais do que isso. Ana Luísa Becerra, um videozinho, não sei se está dando para ouvir, vocês estão escutando? Thank you, everyone. We all know that people are Sim, a dying gente consegue ouvir, Ana. with water consumption. Tá em inglês, mas That's why I dare you to join me and fight against it. We already have the tool. Aqualuz is one of it. Eu estou extremamente nervosa, então a voz pausada é muito por isso, parece que é impactante, mas foi um dos momentos mais importantes da minha vida, da minha jornada como empreendedora. Subi no palco da ONU, uma premiação que tinha pessoas famosas, tinha atores lá de Hollywood no palco, tinha pessoas icônicas de empreendedorismo social, não sei quem conhece Mohamed Yunus, então ele estava lá também, eu tirei foto com ele, então esse foi um marco muito importante que também fez com que a gente ganhasse notoriedade não só no Brasil, mas internacional, e a STW se tornou uma startup muito conhecida, já recebeu contatos até de governos de outros países, outras empresas de outros países. Ainda não viabilizamos muitas coisas em termos internacionais, pelo nosso foco está no Brasil, mas a gente já tem até um piloto no Equador. Mas passando dessa parte, que eu diria que é um momento que vem com muito suor do empreendedor, não é uma conquista fácil, então se a gente fica pensando, vou criar minha ideia aqui, ano que vem eu já vou estar famoso com isso, ganhando, faturando milhões, é muito difícil isso acontecer, são poucos empreendedores que conseguem em apenas um ano
ter um negócio milionário. É uma jornada que é muito suada, exige muito esforço, exige muita resiliência, mas quando a pessoa realmente acredita no potencial que ela tem, ela pode alcançar esses marcos importantes. E até um pouquinho antes de começar a explicar sobre a nossa linha de produtos, que aí vem o Aqualuz como a primeira, eu acho que, contando mais um pouco da minha jornada, quando eu fundei a CW, eu consegui... eu estava no primeiro semestre da UFLA e eu consegui uma vaga na incubadora da UFBA. Eu não sei nem se ela está ativa ainda, mas eu fui a única que era caloura e estava sem equipe. E a equipe era 25% na nota, então eu tive... Era 20 ou era 25%, mas enfim, eu tive 20% da nota zerada, consegui entrar em uma das 20 vagas, acho que foi a 19ª ou 18ª vaga, eles tinham um ranqueamento, e no final a gente foi para o top 3, depois de um ano eles fizeram um novo ranqueamento, fizeram a nova avaliação das startups, e hoje, isso foi 2015, e o outro foi 2016, outro ranqueamento, e hoje só a gente, das startups que estavam lá, continua existindo. Isso é para falar também que é uma jornada tortuosa que muitas pessoas terminam desistindo, de tão difícil que é. Então, é preciso mesmo que o empreendedor esteja apaixonado por resolver aquele problema, não diria nem pela solução. A gente deu sorte de não precisar pivotar. Muitas startups precisam pivotar para continuar com um negócio escalável e sustentável, mas, enfim, agora vindo explicar o produto, o que a gente teve que pivotar mesmo foi o modelo de negócio, que o nosso foco era governo, e depois a gente viu que tinha que ir para a esfera privada. Até hoje, nada rolou com o governo, apesar de ser o principal interessado, deveria ser o principal interessado em prevenir as doenças de veiculação hídrica. Finalmente, temos uma linha de produtos chamada linha Aqua, que o Aqualuz é a grande solução de destaque. Como eu falei, só precisa do sol, não precisa de produtos químicos, energia elétrica, leva apenas 20 minutos para tratar ou para instalar, 10 minutos para instalar, tem a melhor durabilidade do mercado, dá para usar por 20 anos, e a manutenção basta limpar com água e sabão. Também é o mais barato, custa apenas 100 centavos para tratar 10 litros de água. Com essa tecnologia, a gente já tem mais de 1.300 unidades instaladas, com 6.000 pessoas beneficiadas. O Aquasalina é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo ainda, vai lançar agora em setembro. É um produto muito promissor. Em setembro a gente já vai lançar com uma super implantação. A gente já tem uma linha de espera de vários clientes querendo o lançamento dessa tecnologia. Um conseguiu convencer a gente a fazer um projeto, então vão ser quase 300 unidades instaladas em 2 meses, até o fim do ano. E ele é um produto que, assim como a Aqualuz, usa a luz do sol para tratar água, só que com um potencial muito maior. Ele não faz só o tratamento microbiológico, ele faz a dessalinização, ou seja, até daria para pegar água do mar e tratar com água salina. Apesar da gente focar mais em água salobra, que são águas de poços, que enfim, tem essa quantidade de sais em alta concentração. O Aquabar é uma tecnologia também que a gente ainda não lançou oficialmente, mas é um produto que já existe e a gente tem uma grande expectativa de mercado também, porque ele, diferente dos outros, a parte do filtro de barro, ele é produzido por comunidades em situação de vulnerabilidade que também não têm acesso à água. Então, a gente consegue beneficiar elas e gerar renda comunitária. Um produto que tem 10 anos de durabilidade, diferente do filtro de barro tradicional, que tem aquela vela que precisa trocar de 6 meses, na verdade, apesar do que todo mundo propaga, ela não é tão eficiente assim quando a gente fala que está disponível nessas zonas rurais. Então, a gente está trazendo um produto que é muito mais potente e tem uma durabilidade muito maior. E a linha de saneamento, que a gente tem hoje 3 tecnologias: o Sano Seco, que é um banheiro seco, é uma tecnologia social, um banheiro que não usa água. O Sano Plant, que é um sistema de tratamento de água cinza usando plantas, também é uma tecnologia social. E o Sano Fossa, também é uma tecnologia social, que é uma fossa biodigestora que a gente utiliza para tratar esgoto doméstico. Aqui o nosso impacto, como eu falei, só do Aqualuz é a nossa principal tecnologia, a gente tem mais de 1.300 unidades, as outras tem muito poucas, o Sano Fossa a gente tem o Sano Seco, o Sano Plant a gente tem 10, então o Aqualuz ele é o nosso produto estrela.
Com tanto o Sano Seco, a gente consegue também gerar um impacto significativo, são mais de 6 milhões de litros de água economizados com esses 10 banheiros, e com as 1.300 unidades do Aqualuz, a gente já tem mais de 40 milhões de litros de água tratada. É uma redução de 73% das doenças de veiculação hídrica e mais de 50 comunidades impactadas. De case de sucesso explicando o nosso modelo de negócio, a gente vende projeto de responsabilidade corporativa, ou ESG, para grandes empresas. Essa aqui é um case com a BRK, a maior empresa de saneamento privada do Brasil, é uma multinacional também, e a gente conseguiu ter um projeto inicial de 100 famílias, hoje a gente já está expandindo para 900, vai ser um total de 1.000 famílias só com a BRK, com essa assim, são cerca de 521 pessoas, e a gente tem aqui 2 pessoas da comunidade contratadas pela BRK, mais de 10 litros de água tratada por mês por família com Aqualuz, uma média de um ciclo de água por dia e uma média de 3 dias de uso por semana com o Aqualuz. Claro que a gente tem vários outros indicadores de impacto, e isso é o que as empresas querem. Então, esse foi a nossa virada de chave de descobrir que as empresas investem em projetos sociais com o próprio lucro, para poder mostrar para o mercado que elas são sustentáveis, elas são empresas que ajudam a sociedade. Esse case, por exemplo, da BRK, ele foi divulgado até em matéria no Jornal Nacional. Então, é isso que as empresas querem e a gente utiliza desse recurso deles para beneficiar as famílias de uma forma Meu nome é bem Alane, verdadeira. sou aqui do assentamento Margarida Alves. Eu queria agradecer à empresa pelo esse equipamento. E antes dele, meus filhos tinham muita diarreia e agora ele não tem. E eu estou muito satisfeita pela empresa ter feito isso com a gente. Obrigado. E por último, mas o mais especial de tudo, depoimento de beneficiários, que são por histórias de como da família de Alane, que tem uns filhos que tinham antes doença de população hídrica, tinham diarreia, e agora não tem mais por conta do Aqualuz, que a gente faz todo esse trabalho. Por isso que de 2015 a 2018, mais de 3 anos, e considerando 2013, que foi quando eu tive a ideia, já seriam aí 5 anos, a gente ficou insistindo no Aqualuz, nas tecnologias que a gente tem, por saber que se a gente não fizesse isso, ninguém iria fazer por essas pessoas que são famílias que estão lá em zonas rurais isoladas e sem acesso muito à rede de abastecimento de água, de esgoto, e não terão tão cedo. E aqui eu encerro minha apresentação, tentei ser rápido, não consegui muito, mas abri agora para perguntas, não sei, curiosidades que vocês possam ter. Será que eu paro de compartilhar ou eu mantenho? Acho que você pode manter, não sei se por caso de alguém ter alguma dúvida específica ou de alguma parte da apresentação, e aí você talvez já consiga aproveitar, né, o slide apostos aí. Ellen está com a mãozinha levantada. Ellen, por favor, pode ficar à vontade para poder fazer a pergunta. Boa noite, Ana, tudo bem? Eu queria saber mais ou menos como foi o processo inicial, sabe, de você decidir a ideia do dispositivo, né, para poder estar limpando a água e até agora, aquela parte mais difícil, sabe? Logo aquele lá, bem lá no comecinho. Você acha que você conseguiu chegar no lugar onde você idealizou lá no começo ou ainda está faltando um pouco? Vou começar pela segunda, dizer que ainda falta muito, não um pouco, porque não sei se é algo comum dos adolescentes ou era só comigo, mas eu tinha aquela ideia de que eu faria algo que mudaria a vida de milhões de pessoas. Então, ainda não chegamos nesse impacto, estamos em 20 mil pessoas. Eu considero um impacto importante, porque cada história que a gente escuta, cada beneficiário, ele é um marco muito importante para a gente, mas frente à quantidade de pessoas que ainda existe sem acesso à água potável e saneamento, ainda é um marco pequeno. Então, ainda não estou 100% satisfeita com o que a gente alcançou.
E isso até é um incentivo, né, para a gente continuar sempre se esforçando ao máximo para ter resultados cada vez melhores. E a primeira pergunta foi algo difícil, sim. Eu lembro que eu não sabia exatamente como que eu ia montar o produto, ainda mais por não ter acesso ao laboratório, não ter como testar e comprovar que o caminho que eu estava seguindo era o melhor possível. Eu não mostrei nenhuma foto da primeira versão do Aqualuz, mas ela é uma versão bem feia. E isso até é algo que a gente escuta muito quando vai empreender. Se você não, se a primeira versão do seu produto não é feia, é porque você demorou demais de lançar no mercado. Então, isso é algo que eu descobri que era normal, tinha que ser feio mesmo. Se fosse um super produto logo de cara, significava que tinha esperado muito tempo para lançar ele no mercado. Mas a gente já está agora na versão número 15 do Aqualuz. Então, muita coisa rolou, muito investimento em P&D aconteceu, e aquele investimento bem suado, contando cada centavo, tentando ter parceiros para fornecer coisas mais baratas ou de graça, porque eu era apenas um adolescente, não tinha muita renda, e usava eu conseguia a bolsa, né, da incubadora, usava todo o recurso da bolsa para isso. Respondido? A gente está com Thaís Sim, também aqui com a respondi mãozinha também. levantada. Valeu, Ellen. Thaís, você consegue me ouvir? Você consegue falar? Eu acho que eu não consigo te escutar. Boa noite a todos. Agora sim. Sim, pronto. Primeiro eu quero parabenizar a Ana, né, pela história, pelo acreditar tanto que existia um problema e ela teria que contribuir. Eu acho que esse é o real pensamento do empreendedor, né? E empreender sem saber o caminho, eu acho que ainda é muito mais difícil, né? Eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui é justamente para poder aprimorar essa questão de enxergar uma oportunidade em meio a problemas reais, né? Porque às vezes a gente tem uma tática, mas não é uma ideia e resolve problemas, né? Então, quero parabenizar ela por essa visibilidade, por dizer assim, mesmo com todo incluir essa, né? Porque é quem acredita nos nossos ideais, né? Normalmente são Floriana, né? E assim, a tranquilidade que você levou todo o processo, enquanto você ainda consegue deslumbrar um futuro para sua empresa. Eu acho que é esse o caminho para quem quer empreender, né? E eu fiquei muito feliz de você ter compartilhado sua história. Mas assim, tem uma coisa que eu fiquei bem em dúvida, né? Eu entendi que você não tinha recurso, que você não queria investir no começo. Mas quem te ajudou a dar o primeiro passo? Quem falou assim, olha, eu acredito na sua ideia, porque você falou que teve um investimento depois. Mas como foi que você conseguiu chegar e dizer assim, olha, eu vou apresentar o meu projeto para alguém, né? Você falou que bateu em várias portas, ninguém abriu, mas você falou assim, eu vou rodar esse protótipo aqui, esse MVP, e daqui para lá eu vou transformar a minha ideia em um projeto real, em um projeto que resolve problemas. Essa é a minha primeira pergunta. E aí eu tenho uma segunda, que é falando em relação a projeto de desenvolvimento e inovação. Né? Se o seu projeto, de alguma forma, ele já traduz esse caminho. Né? A gente tem a Lei do Bem, que é uma lei que investe em projetos, né, de desenvolvimento, como o FINEP, o BNDES e tal. E eu não sei se você já pensou nesse caminho, né? Mas eu acho que seria um caminho bem interessante, principalmente por ter uma base, sabe? Né? Tem um movimento muito forte hoje, né, que as empresas estão investindo, né, e quem sabe no deslumbrar, né, a chegar a esses milhões de pessoas que você gostaria, né? Então é um comentário saber se esse é um caminho que você pretende, que eu acho que seria uma boa alternativa. É isso. Obrigada, Thaís, pelas palavras. E obrigada, Ellen, também. Esqueci de agradecer pela pergunta. Respondendo a sua primeira pergunta, e tentando também ser rápida, a primeira pessoa que investiu foi minha família. Então, minha avó pagou o primeiro protótipo, me levou nos lugares. Meu pai também comprou algumas coisas e me ajudou a montar a primeira e segunda versão do Aqualuz que eu montei ainda na escola. Quando eu ingressei na universidade e consegui passar para essa incubadora, eu utilizava a bolsa, que era R$400, para montar os produtos, comprar o que era necessário, fazer testes.
E depois disso, eu comecei a correr atrás de premiações, editais de fomento, que eram recursos pequenos, mas que já dava alguma ajuda. Então, ganhava prêmios de R$ 5.000, alguns de R$ 1.000. Depois, com base, a gente ia crescendo, começou a buscar recurso internacional. Então, começou a ganhar de US$ 1.000, 3.000 euros, US$ 3.000, US$ 5.000. A gente já chegou a ganhar, acho que o maior foi de US$ 25.000. Nada assim tão em termos expressivos de dinheiro, mas eram recursos que dava, e somando também, dava para fazer coisas relevantes e que a gente não teria como bancar por conta própria. Eu nunca tive outro emprego, eu sempre tive esse privilégio também, né, de conseguir me dedicar exclusivamente tanto à faculdade quanto à STW. No início, minha família achava muito mais que era algo que eu estava testando, que eu estava adquirindo habilidades profissionais, não achavam que viria também a se tornar um negócio de fato, e hoje é motivo de orgulho. Então, eu acho que é muito importante também a gente acreditar, e por mais que nossa família não apoie no início, com certeza, quando a gente provar que chegou lá, eles vão se orgulhar da jornada e de terem participado dessa jornada. E da segunda pergunta sobre os fundos, a gente já tentou, tanto o BNDES quanto o FINEP, e alguns a gente não foi aprovado, e outros, a parte burocrática, na verdade, até os que a gente não foi aprovado, a parte burocrática e alguns requisitos que eles colocam, às vezes precisa ter uma empresa que seja uma grande empresa, que co-invista no projeto, que apoie no desenvolvimento. Tem uns que exigem que você tenha sede em São Paulo, por exemplo, a FAPESP, porque a FAPESB daqui da Bahia, infelizmente, não tem muitos editais, e alguns editais que a gente já tentou, a gente não foi aprovado. Então, é difícil, né? Esses editais, especificamente, a gente sabe que tem tanto algumas politicagens, então, às vezes, a banca seleciona quem eles já conhecem, quanto exige uma habilidade de escrita específica de editais. Tem até pessoas que vendem esse serviço de escrever editais para você ter uma maior garantia de conseguir. Então, como a gente nunca pagou também por esse serviço, sempre foi por conta própria, isso também, de certa forma, tem um impacto. Mas, por outro lado, editais como esse da UNO, do Prêmio da UNO, que foi um que eu escrevi achando que não ia ganhar, consegui. E esse tem uma concorrência internacional muito forte, de projetos muito bons. Eu sei porque no ano seguinte eu fui uma das examinadoras, então eu vi o nível de projetos que chega para esse prêmio. E é isso, ser empreendedor é você tentar ser uma pessoa melhor profissionalmente e pessoalmente a cada dia. E esse esforço diário que a gente faz para se tornar melhor é que termina levando a resultados grandiosos. Então, não sei se tem mais alguma dúvida. Não sei se eu respondi também 100%, Thaís. Thaís mandou um coraçãozinho aqui no chat. Nós não Pra mim, temos. sim, Ana, pra mim ficou perfeito. Eu depois vou até. Pode falar, Thaís, perdão. Eu acho que a gente está com delay e aí eu possivelmente estou atravessando sua fala, mas por favor, pode concluir. Não, para mim ficou muito claro, assim. Isso porque a minha área, eu trabalho com essa parte de projetos, com aprovação de alguns projetos grandes, né, e que dá visibilidade a projetos como o seu, né, que assim, eu achei muito bacana, né, inclusive tem algumas empresas, né, que são especialistas, né, eu já tenho esse conhecimento, mas eu conheço algumas empresas que são especialistas nisso, então se você quiser, eu posso até passar aqui algumas que eu conheço, para talvez você consultar, porque eu acho assim, que mesmo não tendo a parte teórica tão bem elaborada, como você conhece tanto o produto, eu acho que você pode facilitar muito a escrita dele, e como você fazer esse processo, acho que tem grandes possibilidades, sabe? Tanto de aprovação, como também de melhoria do seu próprio projeto, né? Mas, mais uma vez, parabéns, assim, fiquei encantada, é muito bacana a proposta e principalmente essa questão de sustentabilidade, que é algo tão longe ainda da nossa realidade. Muito obrigada, Thaís. Vou deixar até tanto o meu Instagram quanto
meu LinkedIn para se alguém quiser conversar comigo ou quiser me indicar alguma coisa que possa me ajudar ainda mais, possa entrar em contato. Show, show. Bem, eu vou fazer uma última pergunta. Não sei como é que você está de horário daí também, tá? Se você já estiver precisando sair ou, enfim, tiver com o horário muito apertado. Mas é saber assim, primeiro, o quão realizada, né, você se sente hoje, apesar de saber que você ainda quer trilhar e alcançar um caminho muito maior, né? E justamente como é que vocês estão preparando esses próximos passos, né? Porque veja que lá do Aqualuz, que era até então o primeiro produto, a primeira semente de vocês, vocês hoje já têm muitos frutos que estão também plantando novas sementes com outros produtos que compõem hoje o ecossistema da SDW. Eu queria saber se vocês pensam em lançar mais produtos, como é que funciona essa dinâmica interna da SDW de identificar essas oportunidades, né, de impacto também, mas assim, do teu nível pessoal mesmo, você enquanto Ana, cidadã, que já foi, né, que leu Vidas Secas há um tempo e que hoje vê na prática o teu sonho, né, acontecendo, o quão realizador e transformador isso é, assim, para o teu eu pessoal mesmo, sabe? Eu diria que é incrível, sabe? Você ter uma ideia com 15 anos e 10 anos depois, que eu já tenho 25, ainda tá trabalhando nisso e vendo os resultados. Claro que com 15 anos eu achava que no mesmo ano eu já ia estar impactando milhões de pessoas. Então, a gente tem aquelas visões grandiosas que fazem a gente se motivar, mas que não são muito realistas. Então, é incrível, eu até, com as pessoas que a gente vive ao redor, ver que muitas pessoas terminam não fazendo o que gostam, não veem um propósito no que gostam, ou tem um trabalho que não tem um impacto social, não tem aquela motivação de, poxa, eu estou mudando a vida das pessoas. Eu vejo que eu não só faço algo importante, mas eu faço o que eu gosto, e isso me traz um bem-estar fantástico. Eu poderia, claro, estar ganhando muito mais financeiramente em um trabalho que não seria. Eu não tô milionária, eu tenho uma empresa que já fatura milhões, mas eu não recebo tanto assim, porque a gente tem um custo e a gente sempre prioriza o impacto para a gente fazer cada vez mais. Eu me perdi um pouco nas outras perguntas. Como é que vocês estão se estruturando internamente justamente para esses possíveis novos passos, né? Se vem novos Sim. produtos, se vocês pensam em lançar mais alguma coisa. Sim, perfeito. Então, quando a gente vê essas oportunidades, geralmente é quando a gente está em campo ou conversando com a empresa que tem um contato com a comunidade que tem uma certa problemática de acesso à água e saneamento. Eles trazem para a gente identifica, ver se existe algum produto de mercado que já resolve bem, a gente tem que trazer, ou se é interessante e viável a gente colocar para a nossa equipe de P&D, a gente tem uma equipe de P&D, para resolver essa problemática e trazer o produto no mercado. A gente não pretende colocar muitos produtos agora mais, porque é extremamente difícil você ter uma equipe pequena, uma estrutura fabril pequena, terceirizada, que a gente não tem fábrica própria, e lidar com tantos produtos que exigem fornecedores diferentes, mão de obra diferentes, tem uma infraestrutura toda de capital de giro que é necessário colocar para cada um desses produtos. Então, hoje a gente vai priorizar até a linha Aqua, desses produtos que vocês viram. Em algum momento, quando a gente atingir uma certa escala, a gente deve descontinuar a linha de saneamento, por até ter outras empresas, outras startups que estão com outras soluções de impacto semelhante, até com custo-benefício aceitável, então vale muito mais a pena a gente fazer parcerias do que também ter esses produtos no portfólio. E é isso, a gente vai lançar, além das que vocês viram, mais uma tecnologia e descontinuar a linha de saneamento. Eu estou dando até uma notícia que isso não é, a gente não conversa sobre isso publicamente, que a gente vai descontinuar a linha de produtos, mas vamos, e até teve um produto que não está mais no portfólio, que é o Aquaplug, que a gente lançou na época da pandemia, e a gente descontinuou porque ficou muito caro, um produto muito caro, e não tinha muita demanda. Então, nem está mais no nosso portfólio. Se tivesse,
a gente teria hoje 7 produtos no portfólio. Entendi, é bastante coisa, 7 produtos de alto impacto. A gente tem mais uma mãozinha levantada aqui, eu acho que é do Bruno, mas eu queria só saber de Ana, se Ana tem esse tempo para poder responder, porque, de novo, ela estava com a disponibilidade um pouquinho, né, curta. Sim, eu vou mais um minutinho. Um minutinho Tá, que eu preciso sair. show, vai lá então, Bruno, sua chance. Olá, boa noite, Ana, tudo bom? Eu vou ser bem rapidinho. Eu tenho uma dúvida quanto você está falando dos produtos que foram descontinuados e toda a dificuldade junto ao público, né? A administração pública, mas eu vejo que vocês têm parcerias com o setor privado e tudo mais, mas eu gostaria de entender como é o contato com, digamos, o usuário final, né? Qual é a resistência que vocês encontraram, se encontraram, para poder lançar o produto, não só por questão da viabilidade do preço mesmo, mas questão de treinamento, questão do convencimento do público a utilizar os seus produtos. Sim, esse é um grande desafio que a gente tem para botar um produto que vai mudar a cultura das pessoas. E por isso a gente tem um trabalho social muito forte. A gente tem uma equipe de educadores sociais, pessoas que são especializadas, e elas têm uma metodologia de trabalho que, inclusive, utilizam as crianças das comunidades para convencer os adultos. Então, a gente transforma... Poxa, eu esqueci o nome, mas é como se eles fossem mini colaboradores da STW, e eles recebem a função de ficar sempre certificando que os pais ou que as pessoas da comunidade estão usando o Aqualuz de forma correta. Associado a isso, a gente contrata pessoas do local como técnicos locais, e aí, além deles serem usuários, eles passam a ser outras pessoas que vão visitar nas comunidades e garantir que está todo mundo usando e usando de forma correta. E a gente também faz uma visita de monitoramento presencial depois de um ano. Então, a gente tem vários, isso aí é só um resumo, mas a gente tem uma metodologia mesmo com várias etapas montadas justamente para evitar que isso aconteça. Não vou dizer que a gente tem 100% de adesão, porque sempre tem aquelas pessoas que não querem usar de jeito nenhum, preferem beber água contaminada, não estão se importando de ficar doente, ou já estão com a resistência de tantas doenças que já nem está fazendo efeito aquelas bactérias nela. Mas é algo que a gente sabe que é muito importante e diria que é uma etapa bem difícil do nosso trabalho. Respondido, Bruno. Cara, que sensacional. Eu não sabia desse detalhe de utilizar aí as crianças quase que como mini embaixadoras da SDW. Sensacional, Isso. Fantástico. Aninha, muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Espero que a turma tenha curtido. Tenho certeza que eles curtiram. Desejo uma excelente noite para você. E te mando o resultado ao final também, para que você acompanhe parte da turma que está trilhando esse caminho aqui no TCC Empreendedor com o Salvador Lab. Foi assim, uma super honra contar contigo. E só tenho a agradecer, tá? Só tá mandando um obrigado aqui, parabenizando também no chat. E eu expresso aqui a nossa gratidão também em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Salvador, tá? Ainda mais sucesso e luz em sua trajetória, que é brilhante. Eu sou um fã de carteirinha, assim, um super entusiasta mesmo. Obrigada, Yuri. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ouvir também as histórias de empreendedores de vocês em breve. Boa noite para todo mundo. Esse é o objetivo. Aos participantes que seguem, eu vou colocar aqui no chat o link para a lista de presença de sempre, para emissão do nosso certificado, tá? E queria fazer alguns informes e contribuições finais. Tchau, tchau, Aninha. Pegando, inclusive, alguns pontos que foram compartilhados por Ana aqui, em cima até da pergunta de Thaís, né? De como foi conseguir esse primeiro contato para investimento, ou até mesmo essa questão da visibilidade. Pensem que eu vou trazer o case de um outro projeto que a gente também toca aqui na Secretaria, tá? Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Salvador. Acho que o Vinícius está aqui na chamada, ele pode até também, né, embasar e dar uma contribuição. Mas a gente tem um projeto que se chama Maratona Tech, que, de forma bem objetiva, é para conectar os estudantes da rede municipal de ensino aqui de Salvador com conteúdos atrelados à tecnologia, em um formato quase que de gincana. Todo mundo aqui conhece, ou ao menos já viu, a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? E a associação hoje que gera esse programa Maratona Tech, ela nasceu porque
o então idealizador, que se chama Jefferson, ele participou de uma Olimpíada Brasileira de Matemática, foi um dos melhores classificados na cidade dele, é de uma cidadezinha do interior do Ceará, e pelo simples fato de ter ido bem na Olimpíada Brasileira de Matemática, ele começou a receber diversas oportunidades, como bolsa de estudo em escolas particulares, e aí ao chegar na escola particular, né, por ter seguir sempre essa sequência de participar de um prêmio, ou de alguma Olimpíada, né, ou de alguma oportunidade que estivesse aberto, várias portas foram se abrindo a ele nessa jornada, por ele ter participado de uma Olimpíada Brasileira de Matemática e ter se classificado lá na frente. Então, no Maratona Tech, por exemplo, né, a gente teve 9 alunos da Rede Municipal de Ensino de Salvador que foram premiados nessa maratona de tecnologia, né, na rede municipal. E aí, de novo, é uma rede de ensino, é uma bolsa para uma faculdade, é uma bolsa para algum curso, porque o fato de você ter participado de uma maratona tecnológica e ter sido medalhista abrem portas, às vezes, inimagináveis. Então, faça um exercício agora de se imaginar, porque isso é parte também da concepção da gente, quando a gente pensa o Salvador Lab com o TCC Empreendedor, que é justamente que esse ambiente aqui que a gente está construindo, que as ideias que vocês estão desenvolvendo, né, pelo simples fato de ter participado de uma competição como essa, né, e de chegar ao final no mês que vem, por exemplo, pô, nós tivemos aqui 3 projetos da Unifacs, ou 3 projetos da UFBA, ou um projeto de qualquer universidade que seja, do Senai, que venceu aqui o Salvador Lab, que é um projeto da Prefeitura de Salvador, e vai ser acelerado aqui ou incubado por uma empresa, porque é parte da premiação. E aí, o simples fato de já ter participado de um projeto empreendedor, né, com o TC de vocês, começa a abrir portas para conectar, de falar, olha, mês que vem vai ter uma rodada de investidores lá no Hub. Vocês que participaram do TCC Empreendedor estão convidados. Começa a desencadear, quase que no efeito dominó mesmo, várias e várias oportunidades pelo simples fato de vocês estarem participando aqui de um projeto que já tem esse viés objetivo, sabe? Então, muitas vezes, esse caminho, vocês viram que a própria Ana, que é um super case de sucesso hoje, lá atrás ela também teve essa dificuldade de não saber necessariamente como se relacionar com o investidor, de até hoje ter dificuldade de como conseguir um recurso via edital, por exemplo, né? Limitação pela limitação, mas que o fato de estar saindo em premiação da ONU, e aí é convidado para uma palestra, aí participa como mentor de outra atividade, você vai ampliando a rede de conexões e networks e principalmente abrindo portas. Porque, de novo, eu acho que eu já falei essa palavrinha para vocês, mas se não, guardem isso. Network não é quem você conhece, tá? Network é quem conhece você. A partir do momento que eu sei aqui que Thaís, por exemplo, que Ellen, que Vanessa, que Bruno, que Gilmara possuem um projeto empreendedor, se eu souber de algum edital, né, se eu souber de alguma rodada de investidores para negócios que estão começando, eu com certeza, naquele grupo ali da gente, aquela nossa mini comunidade, a gente vai compartilhar ali uma notícia, sabe? Aí vocês vão começando a se inserir nesse ambiente e, de novo, é reação em cadeia. Então, o que eu queria reforçar é justamente isso. O simples fato de vocês estarem aqui agora, nesse momento, já gabarita vocês para que mais oportunidades surjam. Oportunidades, de novo, inimagináveis, como da própria Ana. Então, é um pouco desse movimento que a gente quer casar também com o Salvador Lab, né? E a gente espera que semestre a semestre isso se intensifique, né? De por que não terem mais e mais empresas querendo, e vai acontecer com o próprio desafio de inovação aberta, que a gente também chegou aqui a comentar, que é um dos pilares do Salvador Lab, né? Imagine que Braskem, Ford ou grandes empresas, Nubank, Google, queiram resolver problemas e joguem para que a gente disponibilize aqui em Salvador para que vocês possam resolver também, entende? Então, são dessas oportunidades que a gente vê aí, né, grandes talentos se desenvolverem e se encontrarem, porque, de novo, às vezes a gente não sabe o caminho, mas caminhando a gente encontra as oportunidades. Então, de novo, aproveitem, né, essa jornada, porque existem muitas portas que vocês ainda não imaginaram, mas que podem ser abertas pelo simples fato de vocês estarem aqui nesse momento hoje, tá? Vinícius, eu não sei se você está aqui ou consegue me ouvir, se quiser fazer alguma contribuição, por favor. Não. Perfeito, Yuri. Acho que até aproveitando para fazer, né, o convite para amanhã, a gente, nessa linha, amanhã a gente vai ter um evento, né, na Baixa dos Sapateiros, onde a gente, já se antecipando aqui, a gente vai estar lançando o desafio amanhã. Então, acho que aquelas pessoas que ainda não têm, né, ou que ainda estão aí buscando um projeto ou uma ideia para que possa estar trabalhando aqui no TCC Empreendedor, né, no Salvador Lab, amanhã vai sair um desafio
da parte econômica e que pode ser, né, o gatilho que vocês precisam ou para escolher o seu projeto, ajudar no seu assunto de pesquisa, de trabalho, ou até mesmo para validar uma ideia que você esteja trabalhando, ou para estruturar, para melhorar o seu entendimento. E assim, como o Yuri falou, o Salvador Lab, a ideia da gente é criar um ecossistema aqui de inovação no município de Salvador, onde a gente, a cada ciclo, a gente vai estar renovando, né, os inscritos, ampliando o número de instituições, mas que vocês entendam aqui como um início de um processo para a vida toda, certo? Então, a partir do momento que vocês saírem da faculdade, então essas conexões que muitas vezes a gente traz aqui nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, esses empreendedores que a gente conhece, justamente são as pessoas que a gente se esbarra em eventos como esse, em hackathons, em momentos que muitas vezes a gente não sai campeão do prêmio em si, mas sai em conhecimento, sai em pessoas, em links, em conexões que podem, não muitas vezes ser para o nosso projeto de agora, mas para uma ideia futura, conectar e auxiliar. Então, é muito importante quando a gente pensa em empreendedorismo, pensa nessa ideia de inovação, em que a gente não deve pensar somente no projeto ou no nosso dia a dia hoje, no que a gente está trabalhando hoje, mas pensar sempre em estar alimentando essa nossa estrutura de network, de conhecimento e a questão hoje do aprendizado contínuo, né, da vida inteira. Você deve estar aprendendo e trocando e se conectando a pessoas, né? O network é muito importante. Então, é uma possibilidade também que o Salvador Lab traz para vocês. Aqui as pessoas do próprio grupo também trocarem contatos, tentar linkar a sua solução com o outro. Então, quando a gente passar os pitches, vai ser interessante também que vocês possam ter acesso aos pitches, né, dos outros participantes, para que vocês possam criar essa rede, amplificar e, no futuro, estar também criando os seus ambientes e ampliando e retroalimentando esse ecossistema de inovação que a gente quer criar aqui em Salvador, mas que, como a gente entende, pensar pensar globalmente e agir localmente, né? Então, a gente quer aqui que a gente age aqui no município de Salvador, mas sempre pensando globalmente, como foi o exemplo da própria Ana, que saiu daqui e foi para palestrar na ONU, né? Então, foi muito feliz a indicação de Yuri para o workshop de hoje, porque demonstra o quanto a gente é potente e o quanto a gente consegue fazer sem intermediação de primeira de empresas, sem nada nesse sentido, com uma ideia, com vontade e com estruturação disso, a gente consegue ir muito, muito, muito longe. Viu? Então, minha contribuição, acho que é nesse sentido, para a gente ter sempre essa cabeça no intuito de que Salvador Lab é muito para além do TCC Empreendedor. Então, aproveitem esses encontros para perguntar, para se conectar e para estar se ambientando desse ecossistema que a gente chama de inovação, que ele está sempre evoluindo e tem diversas ações, como a de amanhã, a gente vai estar também fomentando diversas outras com instituições e até com empresas também. Perfeito, Vini. E assim, o case de Ana, eu acho, não sei como é que chega aí para vocês, né? Mas assim, diversas reflexões de conteúdos, inclusive que a gente já passou aqui, tá? No TCC Empreendedor, nos workshops passados, que perpassam por tudo. Percebo que hoje a Ana fez uma apresentação. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela em 2019, que foi justamente o ano que ela venceu o prêmio, e eu asseguro para vocês que ela não falou com a segurança que ela fala hoje. Assim, ela fez uma apresentação, era uma palestra, mas você sentia uma Ana ainda um pouco mais tímida, né, na apresentação, no próprio conceito. Naquela época era só o Aqualuz, então ela não tinha esses outros produtos. Por mais que ela já tivesse essa ideia, naquele momento, há 3, 4 anos atrás, ela tinha uma coisa validada, que era o Aqualuz, que foi aquele primeiro protótipo que ela apresentou para a gente. E você vê que a partir do momento que ela vai conseguindo evoluir as coisas, aprendendo, você vê que ela melhorou o produto. O primeiro protótipo ela disse que era feio, então ela deixou mais bonito. Mas veja que tem toda uma jornada de aprendizado que não precisa estar 100% pronto, sabe? E talvez nunca esteja 100% pronto. A gente já chegou a conversar sobre isso também nos eventos passados, né, das muitas inseguranças, mas tudo partiu
de uma dor, de um problema, de um desafio que precisava ser resolvido, que, de novo, né, o consumo de água potável, né, o água inapropriada para consumo, é um problema conhecido. Como é que a gente resolve? Então, se aprofunda no problema, procura soluções já existentes, vê o que é que pode ter diferente, tudo isso em algum momento nós conversamos aqui, porque isso faz parte do processo de aprendizado, né? Não só para negócios e empreendedores, mas para a vida da gente mesmo como todo. Então, é um pouco dessa metodologia também, desse conceito que a gente tenta aqui, né, aplicar e passar para vocês, para que vocês, de novo, se empoderem, entendam que é possível, né? Esteja você com a ideia ou você ainda tentando desenvolver, mas que faz parte dessa jornada e que, pô, pra gente, assim, ao menos, de novo, eu sou super fã, realmente super fã, e são cases aqui da terra, né? A gente até tem alguns cases empreendedores de outros lugares para poder trazer, mas, pô, são pessoas aqui de Salvador que, sabe, bebem da mesma água da gente, bebem da mesma fonte, e que eu acho que arrastam muito nessa questão do é possível, sabe? Se a gente pode também. Eu queria dar alguns informes. O Vinícius falou do desafio de inovação aberta, a gente vai enviar lá no grupo do WhatsApp, eu acho que o Vinícius já informou. Queria relembrar do link para o formulário para certificado, que já está aqui no chat, tá? E aí também aproveitar para falar aqui, né, oficialmente, a gente tem, né, nesse momento agora, por exemplo, nós temos 16 pessoas, né? Em algum momento éramos 20, mas ao final de cada chamada dessa que a gente faz, o Teams ele dá uma lista de presença para a gente em Excel, então a gente consegue bater depois com as respostas que chegam lá no formulário. Não aconteceu, não está acontecendo de ninguém que está participando ou está lá no grupo, está preenchendo o formulário depois, mas só para tranquilizá-los também de que se porventura alguém não pegar aqui a lista de presença, tá? A gente caminha lá no grupo com essa despreocupação, porque a gente consegue fazer esse duplo check. Um pedido para vocês, tá? Eu vou reforçar lá no grupo também. Eu queria que vocês anotassem o seguinte e-mail. Vou colocar aqui no chat, né? Vini mandou aqui as informações do desafio de inovação aberta que será lançado amanhã, mas tem um e-mail salvadorlab@salvador.ba.gov.br. Eu gostaria de pedir para que vocês encaminhassem o Canvas que vocês preencheram, tá? Que a gente compartilhou há alguns workshops passados, né? Há 15 dias, está completando 15 dias hoje, para que vocês encaminhem por e-mail, beleza? Não está com a mãozinha levantada, eu já abro. E dizer que, de novo, na semana que vem nós teremos o nosso workshop sobre pitch, comunicação e apresentação de modo geral, para que a gente consiga aí também passar para vocês a data de entrega do pitch de vocês. Então, para quem está se perguntando, Yuri, meu Deus do céu, o que é pitch? Eu não sei o que é que eu vou ter que entregar, se é vídeo. A gente vai explicar tudo isso na semana que vem, né? Mas o pitch de vocês nada mais é do que, de novo, uma apresentação do que é o projeto de uma forma objetiva e com viés de negócio, que será de 3 minutos, né? E a gente, de novo, vai dar essas orientações de como construir um pitch, como elaborar. Inclusive, uma das pessoas que a gente pensa em convidar, mas ainda não fechadas, é justamente um dos integrantes da equipe Cafeína, que teve que fazer um pitch não de 3 minutos, mas de 30 segundos para a NASA, tá? Então, para quem já, de novo, né, pensa aí que 3 minutos é pouco tempo, é muito tempo, a gente vai trazer esse cenário. Eles fizeram um vídeo inicial de 3 minutos, mas os projetos que foram para o Mundial tinha que ser um vídeo de 30 segundos e em inglês. Então, eu acho que é uma história bacana a ser contada, tá? Mas eu vou abrir agora para Bruno fazer a pergunta. Opa, tá me ouvindo? Agora sim. Maravilha. E o seguinte, eu e minha equipe, nós desenvolvemos como eu posso dizer? A gente desenvolveu um site onde tem as informações, algumas informações básicas, mas também temos o Canva, tem um link para o nosso protótipo, e em breve vai ter o link para o nosso pitch, né? E eu agora, nesse momento, não nesse momento, né? Mas